Olá! Vou colocar o tema dessa live, que hoje a gente vai falar com a Cornélia Bonicamp. Vamos falar sobre como é que a gente melhora o nosso relacionamento familiar. A Cornélia Bonicamp, ela é trainer, consteladora e ela fala visualizadora, né? E a gente tem aprendido muito com ela. Trabalha a base do pensamento sistêmico complexo. Então, vamos conversar aqui com ela. Ó, Zélia aí. Deixa eu fixar aqui o comentário. Oi, Zélia. Estamos já aguardando aí a Cornélia. Tudo bem? Olá, Cornélia, tudo bem? E Tudo com bem. você? Sim, tudo bem. Então, tá bom. Obrigada mais uma vez, né, por você aceitar aí o nosso convite Sim, de estar aqui contribuindo, né? Eu costumo dizer que desde que a gente conheceu você, a gente sempre que pode, a gente gosta de estar próximo, né? Aprendendo sim, com você. Então é sempre muito muito rico. Não é só você não é só uma enciclopédia de conhecimento, mas sim. você traz muita congruência. Então acho que isso faz toda a diferença aí no nosso processo de aprendizado. Muito obrigada. Obrigada a você. E podemos Hoje, imaginar possibilidade, podemos falar congruência, faz sentido. Ao mesmo tempo, importa talvez dizer que a mente e o sentir são juntos, não? sim, sim. Sim, E a gente tem aprendido isso com você, sim, né? sim, Como a gente faz isso funcionar de forma conjunta. sim. E isso na família também, que é o tema que a gente quer conversar hoje Hoje, com não? você. Como é que faz esse mente e sentir fluir dentro de um sistema familiar, que são pessoas, né? Sim, sim. E aí é o seguinte, que todos nós pensamos que, como vou dizer, que todos nós somos seres racionais, ao mesmo tempo, no fundo, hoje, a partir da neurociência, sabemos que, no fundo, tomamos 97% das nossas decisões à base emocional ou à base dos nossos padrões que aprendimos, a maioria, até na família, quando éramos pequenas. E hoje isso influencia as nossas ações e decisões Isso mesmo, de tudo que aconteceu, né, Cornélia? Você isso sempre mesmo. fala isso. E aí podemos imaginar, dessa maneira, aprendemos no contexto familiar. Enquanto pequeno, somos copiadores e captamos as crenças, as regras, a cultura da nossa família e achamos que isso é a vida e inconscientemente copiamos e transferimos isso inconscientemente para a vida toda. E Cornélia, como que você acredita que tem algumas perguntas aqui que eu tinha colocado no Stories, depois eu vou passar para você e Sim, depois as pessoas podem assistir a live e ver, né, se elas não sim, tiverem. Mas como que o pensamento sistêmico, sim, porque você não trabalha só com a visualização, né, a constelação familiar. sim, A base do seu trabalho é o pensamento sistêmico.
Sim. Como que esse pensamento sistêmico, ele pode ajudar essas pessoas nesse relacionamento familiar? No, em, em primeiro lugar, precisa talvez entender o que, e talvez vou fazer o seguinte, vou mudar de lugar para ter uma luz diferente, um momentinho. Tá bom. Se alguém tiver uma pergunta, pode colocar aqui, tá? Eu anotei a que veio pelo history, mas pode colocar. So, ok. Ah, melhorou. Melhorou, não? Ok. Pensamento sistêmico. Talvez aí importa, vou dar, você conhece muito bem, mas para explicar o pensamento sistêmico do exemplo da Maria com o forno. Maria tem um novo forno, ela coloca um pernil e deixa a porta aberta. Aí, desgaste de energia. Maria, fecha a porta. E Maria fala, não vou fechar. E desse jeito, no pensamento que estamos acostumados, julgamos Maria, ela é louca em relação ao forno, e se ela tivesse fechado, tudo bem. No fundo, nessa conversa, nem entramos de verdade em contato com a Maria. Só queríamos que ela faz o que nós queríamos. Não conectamos de verdade. Só que ela faz o que eu quero. Não? E com isto também importa muito saber que cada um de nós, o que pensamos, de algum jeito, nunca é a verdade. Podemos imaginar uma criança cai na rua, chora muito, a mãe está junto, e um vê isto e fala, ai, que dor, que horrível, que dor, e sofre. Um segundo disse, que gritos horrorosos. E um terceiro disse, a mãe está junto, desse jeito se aprende na vida. A informação é a mesma para os três, mas inconscientemente, pelos padrões antigos que aprendemos normalmente no nosso contexto familiar, captamos uma informação de um jeito. Então, o que falamos, o que achamos como verdade, na maioria não é verdade, é só uma forma de captar algo. E importa muito de saber disto para realmente saber depois nos observar e pensar, faz sentido? É verdade o que estou pensando ou não? Não? Mas podemos imaginar com esse pensamento de certo e errado, bom e mal, realmente criamos um mundo que achamos que isso é a realidade e queremos que tudo encaixe nisto. No pensamento sistêmico complexo, ausentamos certo e errado, bom e mal. Claro que sabendo que cada ação ou não ação tem consequências, mas no certo e errado nem visamos mais com clareza as consequências. E sempre fazemos a pergunta, o que faz a situação acontecer do jeito que ela é? No caso, voltamos no caso da Maria. Aí seria a pergunta, Maria, o que faz você não fechar o forno? E podemos imaginar, dessa maneira, conectamos com ela, nos abrimos para ela. E aí ela fala, minha mãe não fechou, minha avó tampouco fechou, e desse jeito sai o pernil mais saboroso do mundo. O que talvez a Maria esqueceu é o seguinte, o forno da avó, quando anos atrás, era pequeno e não cabia um pernil e havia necessidade de deixar a porta aberta. E quando a avó comprou um novo forno grande, esqueceu fechar a porta.
Quando isto está na consciência da Maria, provavelmente ela vai poder fechar a porta. Sim? Então, sempre elaboramos. Não existe certo e errado. Sempre elaboramos o que faz uma situação, problema, seja na família, seja em outro ambiente. O que faz uma situação acontecer do jeito que ela é. Muito bom. Se alguém tiver dúvida, pode colocar aqui, tá? Cornélia, nisso que você falou, eu gosto muito, né, da história da Maria. Tem gente que usa o peixe, e eu, de uma forma assim mais simples, quando a gente fala para o grupo e conta sobre você, eu falo da toalha, né? E depois que eu conheci você, toda vez que eu vejo a toalha na cama aqui, eu penso, o que faz o Wagner deixar a toalha em cima da cama? Talvez o meu sogro deixou, né? E ele aprendeu com o vô. E eu brinco assim, mas trazendo pelo que você falou, o pensamento sistêmico complexo, ele acaba proporcionando isso para a gente, né? Entender o que faz a situação ser do jeito que é. Ouvir os filhos, ouvir marido, ouvir esposa e entender que a situação ela pode ter tem o contexto, né? Como você mesmo diz, né, Cornélia? Sim, sim. Podemos imaginar como podemos, sim, como podemos medir ou nos identificar com o nosso digital, que é diferente a qualquer outro ser humano. Dessa maneira, cada um de nós é diferente em relação a crenças e sentimentos dos outros. Sim? Sim? E importa se abrir para o outro tem outras crenças e outras necessidades do que eu. E saber com clareza quais as minhas necessidades, quais as minhas crenças e quais as necessidades e as crenças dos outros. Tendo clareza, o conjunto pode ser negociado. Mas... E você fala também sobre a construção, né? Negociar, porque o casamento é uma construção. Sim, no meu ver. Porque são duas pessoas que vêm de diferentes sistemas, com crenças diferentes, com medos ou com alegrias ou com necessidades diferentes. Importa cada um dos dois conhecer as próprias necessidades e crenças também. Podemos imaginar, as crenças também são construções, não são da natureza. Importa muito se abrir o que é da natureza do ser humano e o que é uma construção. Sim? Por exemplo, não sei, Deus faz isto, é uma crença, é uma construção, e não é da natureza do ser humano. Da natureza do ser humano é qualquer coisa que excluiu, vou atrair. Se tenho dificuldades em relação à minha mãe, por exemplo, a minha mãe critica muito, e eu acho muito ruim. Ela sempre me critica. Horrível, horrível. Então, o risco de eu atrair inconscientemente em outros de me criticar é alto. Sim? Sim. Não? Sim. Sim. É importante de se conhecer melhor em relação às crenças, o que é da natureza e o que é construção. Então, para melhorar esse relacionamento familiar, antes de a gente falar do sistema familiar, Sim. O que você está dizendo veja como é que você está pensando, né? Sim. Se conheça melhor, perceba você, né, o seu contexto, para depois
analisar aí e ver como é que você melhora esse sistema familiar. Por exemplo, a natureza do ser humano tem o seguinte, como vou falar, pela natureza, qualquer coisa nova, normalmente, colocamos um monte de energia e energia grátis. Não? Por exemplo, novo namoro, novo chefe, novo trabalho, nova casa. Colocamos energia e trabalho e coisas que normalmente não colocamos. Faz sentido? Sim, é o primeiro. Uhum. O segundo é que, pela natureza também, entramos em sintonia e ressonância com aquilo que está no ambiente. Se, por exemplo, imagina amigos que estudaram juntos, uma vez por mês se encontram, e um fala, na minha empresa hoje tive um problema, e estava pensando o que fazer, e aí pensei numa coisa que fiz quando estava ainda na universidade, e fiz isto e resolvi. E aí, outro disse, aí posso contar também uma coisa. 3 dias atrás havia esse problema e aí achei essa solução. Não? E aí é uma noite maravilhosa. Numa outra noite se encontram e um fala, se você soubesse o que o meu funcionário fez. E outro, isto? Não, se você, o meu. E aí é, entre aspas, uma noite chata. Normalmente, inconscientemente, entramos na frequência do ambiente. Sim? Ou também, com namorado, se namoramos, queremos ser um. Ou com novo chefe, queremos ser um. E depois, num tempo, começa o seguinte, que achamos que ele faz alguma coisa que não gostamos e começamos a criticar. E aí tem o seguinte, deveríamos, desde jardim da infância, no fundo, aprender, enquanto criticamos o outro, tem alguma coisa que não está bem em nós mesmos. Não? E se olhamos em primeiro lugar para nós mesmos, o que não está bem em mim mesmo, aí posso crescer. Se critico o outro, ou se critico, se diz, a minha mãe sempre me critica, e fico brava, aí vou atrair isto inconscientemente em outros. Não? Seria importante a crítica da mãe, o que faz dentro de mim, o que não está bem em mim mesmo para eu sofrer com a crítica dela, porque a crítica é da mãe, talvez é até problema da mãe. Sim? Muito bom, muito bom. Então, volta, por mais que a gente vá lá na família, se a mãe critica a filha, você volta sempre para a pessoa, né, Cornélia? E é uma das coisas que você costuma sempre reforçar isso para a gente em visualização, né? Você fala, é importante, se o cliente quer visualizar, constelar outra pessoa, não. Ele precisa olhar para questões dele, né? Então, você sempre traz essa consciência, como você está com você, como está você com o seu bem-estar, como é que você está se percebendo. Então, isso é fundamental para esses relacionamentos, né, Cornélia? Isso mesmo, isso acho fundamental. O mais importante, no meu ver, é que cada um de nós aprende de cuidar do próprio bem-estar. Porque se nós estamos bem, podemos nos abrir dos outros. Se não estamos bem, buscamos inconscientemente nos outros a nossa projeção. E isso é da natureza. A Cristi está dizendo, é sua aluna, né? O pensamento sistêmico tem, sua cliente. Pensamento sistêmico tem me ajudado muito na vida pessoal e profissional. Maravilhoso!
A mim também. É, A mim também. Faz e a você grande traz, diferença. ó, a Cleusa colocou, se critico o outro, algo não está bem em mim. Isso mesmo. Isto mesmo. Aí, não sei se a Cleusa tem um exemplo. Se ela talvez critica algo, o que poderia, aí poderia se abrir o que ela protege dentro dela mesma. Ou uma pessoa. Não? A gente pode fazer uma pergunta. Vocês que estão ouvindo podem fazer perguntas. Não? Isso mesmo. É, tem uma pergunta até parecida com o que você falou sobre a respeito da Maria e do forno, né? Que Sim. quando começa a se questionar do forno da Maria, você não cria conexão, você não está com o outro. Tem uma pergunta que basicamente é relacionada a essa conexão. Quando se perde uma conexão com uma pessoa da família, seja parente, seja dentro de casa, o que se fazer? Agora, se isso é bem genérico, o que significa se perde uma conexão? Podemos Entendi. imaginar, alguém me exclui. Sim? Aí, se alguém me exclui, posso me perguntar, o que, o que fiz, ou errei em alguma coisa para o outro me excluir. Sim? E talvez errei, e se eu errei, posso conversar, eu errei com você, desculpa, o que posso fazer para ficar bem de novo? Ou posso perceber que a outra pessoa tem um problema e projeta algo em mim. E se a pessoa projeta algo em mim, posso deixar a dificuldade com o outro. Sim? E se o outro fica bravo e sempre quer falar mal de mim, aí realmente posso dizer, ok, respeito a pessoa tem o mesmo valor do que eu, ao mesmo tempo, esse contato não me faz bem. Respondi? Muito bom. Espero que sim. Vai ficar gravado aqui para a pessoa, Tá bom. se ela não estiver. Irene está perguntando: o que você quer dizer como a natureza? Podemos imaginar, a maioria das crenças é uma criação da natureza, por exemplo. Se eu vou sair do 10º andar, não vou voar, vou cair. Isso é da natureza. Também é da natureza que atraímos o que excluímos. Porque podemos imaginar, se não quero ser como minha mãe, isso está totalmente presente dentro de mim e vou atrair isso, porque o cérebro, de algum jeito, de alguma maneira, não entende, não. Então, se eu falo, não pensa num elefante, o que você tem na sua cabeça? Um elefante. Então, o que não queremos, atraímos, está dentro de nós. Diferente se tem uma dificuldade, se vemos que a dificuldade, ou a dificuldade da mãe, por exemplo, é uma dificuldade que ela traz a partir do contexto dela. E se eu posso agradecer ela por tudo que ela fez por mim para eu crescer, e deixar e respeitar o problema dela, aí estou livre. E não vou atrair nada disto. Não sei se deu para entender ou não. Irene, sinaliza pra gente se respondeu aqui para você, tá? A Thaís colocou: autoconhecimento é essencial para todas as áreas da vida, sem dúvida. Concordo plenamente. Porque, como no exemplo que falei,
da criança que cai, capta a informação de um jeito, outro do outro jeito. Então, cada inconscientemente capta as informações. Achamos que somos pessoas racionais, mas de jeito nenhum somos. Porque a maioria imagina o racional. Se eu aprendi, por exemplo, jogar xadrez 3 dias atrás e vou entrar num jogo, então aí vou, essa figurinha pode fazer isso, e se faço isso, o outro pode fazer isso, e não tem, eu sei, vai explodir quase a minha cabeça. Mas depois de jogar milhares de vezes, vejo algo e já sei o que fazer. Não? Então, atuamos 97% nas nossas ações a partir do inconsciente, do automatismo. E, por exemplo, eu sempre digo também, como vou dizer, a mente, de algum jeito, é portador de voz do governo que não sabe como a decisão é tomada. Aí, voltando para o exemplo da criança que cai na rua, aquele que perguntamos, o que faz você sofrer? Vai poder explicar maravilhosamente. E aquele o que faz você gritar? Vai poder explicar totalmente. Então, a decisão é a base emocional, a base do corpo, do inconsciente. E depois o racional explica. Sim. E isso você fala que você fala muito dessa mecânica, né, dessa secretária interna, Isso. né, que muitas vezes as pessoas tentam ligar essa secretária para dar as justificativas. Sim, isso mesmo. Sim. Ô, Cornélia, a Irene está perguntando assim, então, o que é natural, o que vem antes de nós? Não podemos imaginar. Uma pergunta seria, o que é da natureza do bicho ser humano? É uma coisa. Podemos imaginar se os meus avós eram muito religiosos, sim? Porque podemos imaginar, tem um monte de diferentes religiões. Religiões são construções, não são da natureza do ser humano. Tem regras do jogo. E se os meus avós, e talvez os avós por parte da mãe e pai, são muito religiosos, aí talvez os meus pais também são. E eu vou inconscientemente captar tudo isso e achar isso como uma verdade para a vida. Mas aí captei, de algum jeito, crenças ou construções que estavam na realidade da minha família. Se eu acho, por exemplo, podemos imaginar uma criança até 7 anos, não? É muito intuitiva ainda e capta as coisas do inconsciente, e ela ouça um monte, 70% talvez, de críticas negativas. Não faça isso, faça isso bem, você é errado. Não? Então, inconscientemente captamos as coisas e captamos dessa maneira crenças e posturas internas perante a nossa vida. E isto são, entre aspas, que copiamos e que captamos o que está no nosso ambiente. Isso, sim, é da natureza. Mas o que captamos? Aí importa ver o que é construção e o que é da natureza. Se vou sair da janela, no 10º andar, vou cair.
uma crença em relação a notas na escola, ou a diferentes religiões, ou, ou a leis, tudo isso são construções. Cornélia, a Zélia tá rindo. Também é uma cliente, né? O Cornélia tá dando risada dessas suas observações. É muito bom quando a gente começa a sempre aprender mais, né? Sim. Ter essas novas percepções e usar isso também, porque o sistema familiar, como você diz, é mais um sistema que foi construído. Existem outros, né? Isso você trabalha muito na formação, né, Cornélia? Quantos sistemas nós estamos inseridos, né? E quantos nós nem percebemos que estamos inseridos. O sistema é mais um. E você fala muito sobre as regras do jogo. Cada sistema tem as suas regras do jogo, aqueles que são conscientes, né? E muitos inconscientes que nós somos movidos. Crenças, né? Tudo isso que você falou, contexto. Cornélia, para essa parte, eu acho que uma das coisas que eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas, você falou no último encontro que a gente teve no Zoom, foi a respeito dessa mudança, o que é natural, o que é construção. Você falou da mulher, né? Que antigamente a mulher, o contexto dela, né, era em casa, cuidando de filhos, e que hoje isso mudou, né? Como você percebe isso na mudança dessa dinâmica aí, desses sistemas familiares? Podemos imaginar, antigamente, quando ainda nem tivemos casas, não? Aí, normalmente, pela natureza, a mulher teve os bichinhos, não? As crianças, e cuidou deles, sim? E o homem, ele cuidou para ela poder fazer eles crescerem. Ele levou a comida e protegeu a casa. Podemos imaginar isso, de alguma maneira, ainda é dentro da natureza, algo disso ainda é dentro da natureza de nós. Mas agora tem outras coisas. Por exemplo, quando invadiram o Brasil ou nas guerras, aí os homens precisavam sair da casa. Ou aqui os homens precisavam fugir, e as mulheres fizeram tudo. E depois homens voltaram e não sentiam mais tanto o próprio lugar. Não? E aí tem as coisas, aí talvez elas fizeram todos, não precisavam mais do cuidado do homem, aí ele talvez perdeu, entre aspas, perdeu função, e vemos isso principalmente, talvez, no grupo social muito baixo, não? Que aí a mulher faz tudo, ela é empregada, ela cuida dos filhos, e os homens são desvalorizados totalmente e não sentem lugar. E você fala que isso é muito importante, né? Que os dois têm valor. E você sempre fala isso, né? Ninguém tem menos valor, ninguém tem menos valor que outra pessoa, né? Todo mundo tem o mesmo valor. Podemos imaginar como seres humanos, seres vivos, temos todos o mesmo valor. E dentro disto, podemos imaginar cada um de nós é fruto do contexto. Na epigenética, se você coloca um DNA num líquido, essa célula se desenvolve de um jeito. Se você coloca no outro, cresce outra coisa, se desenvolve outra coisa. E todos nós também somos frutos do ambiente. E do jeito que somos, de jeito nenhum somos geneticamente. E cada um de nós que quer mudar, pode. Por exemplo, também
todas as nossas células mudam. Uns mais rápido, uns mais lentos. Mas depois de 7 anos, o nosso corpo é totalmente renovado. Então, se você tem uma mala que tem mais do que 7 anos, ela é mais antiga do que você. Mas não, sim, é verdade. Mas não observamos isto. E, de algum jeito, ficamos nos antigos padrões limitados, certo e errado, certo? E aí o risco de não crescer e sair é alto. Eu sempre falo, minha filha tem um cachorro, chama-se Lucky. E fui com Lucky para o Parque Ibirapuera. Aí passamos uma casa, portão fechado, cachorro grande latindo. O Lucky pequeno teve medo e fiz um grande círculo por volta da casa. 2 dias depois, eu fui lá com o Lucky de novo. O cachorro não latia e o Lucky fez o desvio grande. Até meio ano, 1 ano, ele sempre desviou. E nós somos do mesmo jeito. Aí eu digo também, bicho, ser humano. A grande diferença é, nós como seres humanos podemos parar e observar. Mas que na maioria das vezes não fazemos. Na maioria das vezes, inconscientemente seguimos os nossos padrões. Mas Padrões que, na maioria das vezes, são inconscientes. sim, sim, sim. A base da decisão, 97%, é do corpo inconscientemente. Por isso que você sempre fala, para e se observa. Isto mesmo. Importa muito saber e perceber como os mesmos pensamentos rodam na cabeça. E se percebo isto, importa muito parar e talvez fazer alguma coisa que os meus pensamentos param. Porque podemos imaginar, não podemos fazer 3 coisas, entre aspas, conscientes ao mesmo tempo, não? Se, por exemplo, respiro e observo a respiração no meu corpo, ou se faço um exercício no meu corpo que preciso atenção, aí também os meus pensamentos param. E se estou livre, aí posso também me observar. O que estou pensando? Posso explorar. O que faz isto sempre acontecer do mesmo jeito? Posso explorar. Cornélia, a gente já passou aqui do meio, né? Quase caminhando aí para o final, acho que os últimos 10 minutos que a gente tem. Como é que a ferramenta, entendemos aí essa importância, né, desse pensamento sistêmico, principalmente para ajudar aí nessa questão do relacionamento familiar, entendemos que que o sistema familiar é só mais um sistema, as pessoas vão entendendo isso, e a partir disso, como que a ferramenta, né, de visualização que você fala, / constelação familiar, pode ajudar alguém que está com um problema, está com um desafio, está com um conflito na família? Bom, para mim, esta visualização ou constelação é uma ferramenta para ampliar a visão e ver além daquilo que está rodando na minha cabeça. Porque cada um de nós é limitado. E uma das coisas também que digo que nos deixa muito nos antigos padrões é temos um problema, buscamos uma explicação e Gunther Weber, eu também hoje falo isso é uma chupeta. Blá, blá, blá. Uma criança que quer chorar, chupeta, fica calma. Então, a explicação de algo, se repete, não?
é uma chupeta e não resolve nada, mas nos deixa na dificuldade. E tem pessoas que têm para tudo uma explicação. Aí podemos imaginar que eles não crescem, não? E realmente a visualização, no meu ver, é uma ferramenta poderosa para ampliar a visão, deixar no olhar que não estou observando. E o que importa muito para mim é o facilitador, porque sempre digo, o que importa mais, médico ou faca? Todos nós achamos que muito mais importante é a ferramenta, mas não é, porque se fosse a ferramenta funcionasse do mesmo jeito em todos, mas não faz. Então, o facilitador e o pensamento, as crenças, o objetivo do facilitador faz também a diferença. Ótimo. Se alguém tem alguma dúvida a respeito da constelação e quiser colocar aqui, pode colocar, tá? Isso que você fala faz toda a diferença. E a gente está com algumas pessoas aqui ao vivo e eu vou compartilhar. E eu sei que você vai reforçar. E é algo que nós aqui fazemos muito, Cornélia. Falamos muito de você. Sei que tem outros aí clientes que se formaram com vocês, estão em processo de formação. A diferença, né, desta formação, né, do facilitador. Porque as pessoas às vezes querem resolução. Desculpa, não vamos agora dizer que eu sou melhor do que outros. Não. Isso é muito importante. Só podemos imaginar o jeito que uma pessoa trabalha, tem custos-benefícios. E, no meu ver, e posso errar, a maioria daqueles que trabalham com constelação ainda tem pensamento de certo e errado, bom e mal. E buscam a boa solução para o cliente. E aí, eu não concordo. Mas é minha coisa, não? Sim. Sim, tá bom. E é esse não ponto que desvalorizamos ninguém. Sim, sim. Cada profissional atua da sua forma, de acordo com aquilo que ele aprendeu, e não tem certo nem errado, tem aquilo que a gente aprendeu e que a gente percebe que custo-benefício. sim. E aí, dentro disso, o que a gente reforça aqui, a gente fala, é sobre esse ponto que você traz, né, desse trabalho da base do pensamento sistêmico e principalmente que a ferramenta de visualização e constelação não é o que vai resolver o problema, não é, Cornélia? Podemos imaginar assim, no pensamento cartesiano mecanicista, o perfeito é algo idealizado. Marido perfeito, filhos perfeitos, escola perfeita, trabalho perfeito, idealizado. Sim? Podemos imaginar esta idealização nos conecta com um monte de dificuldades e medos e tristezas, tudo bem. No pensamento sistêmico complexo, qualquer situação do jeito que ela é perfeita. Qualquer dificuldade também. Então, podemos imaginar, eu vou fazer um bolo, coloco demais açúcar, frutas meio estragadas, leite, farinha, manteiga, que mais? Ovos, e esqueço o fermento e deixo pouco tempo no forno. Aí podemos imaginar, não vamos comer o bolo, mas ele é perfeito em relação a ingredientes e processo. E dessa maneira, qualquer dificuldade é perfeita em relação a ingredientes e processo. Consciente dos ingredientes, podemos trocar ingredientes e depois geramos outros resultados. Sim? Sim. E você sempre fala sobre, a Irene colocou, a solução não é do constelador. Não. Não.
Eu, por exemplo, Respondeu, Irene? o meu objetivo de ampliar a visão. E a partir da ampliação da visão, o cliente pode se reposicionar. E, claro, eu sempre explico também pensamento sistêmico complexo para o cliente. E podemos imaginar dentro disto. Eu talvez agora vejo num trabalho de visualização, constelação, uma coisa, ai que linda. E depois volto para o antigo ambiente. O risco de o antigo ambiente me conectar inconscientemente com o antigo e eu não conseguir criar um novo automatismo no novo hábito. Por isso, sempre dou tarefas para os clientes. Sim. Para realmente aprender um novo automatismo. Mais um ponto, né, Cornélia, que você fala sobre essa questão de não é a constelação, né, e essa diferença que eu até falo, não é a constelação que vai resolver, a partir daquela visualização, o cliente, ele toma uma nova consciência, nova posição, e precisa criar esse novo automatismo. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. O Fernando disse que está gostando muito da sua live, que você foi professora dele na constelação organizacional. Sim, sim. Temos uma pergunta. Sim. A Thaís Pimenta está perguntando o que seria a boa solução na visão sistêmica? Me explica um pouquinho melhor. O que significa boa solução para você? Enquanto você escreve aqui, Thaís, eu vou passar aqui para... Por exemplo, se um cliente vem e me busca e diz, eu quero uma boa solução de você. Aí eu vou dizer, olha, eu, entre aspas, não vendo boa solução. Sim? O meu objetivo é de explorar junto com você a situação problema e com isto explicando também pensamento sistêmico complexo, fazer hipóteses sobre novos caminhos que precisam ser exercitados. Mas se você busca na visualização algo fora e acha que ela resolve para você, melhor busca outro profissional. Não sei. Importa, para mim, eu realmente coloco clareza naquilo que ofereço e que não ofereço. Sim. E você é bem congruente, né? O que a gente fala, né? Congruente, você ensina e você fala. Sim. Você faz e você ensina isso, né? Então, sim. Deixa eu ver. A Cleusa compartilhou, Cleusa esteve com a gente aqui, vai estar conosco em dezembro. Essa ferramenta, através da visualização, me trouxe uma libertação. Obrigada, Cleusa. A Thaís colocou, compartilhe do mesmo objetivo de ampliar a visão. Cornélia, você é uma mestra muito querida. Ela falou, a Irene falou, o cliente precisa perceber, é isso, né, Cornélia? Sim, sim. Porque podemos imaginar, uma visualização gera uma nova informação, novas informações. Mas essas novas informações, e isso também podemos imaginar, isso também tem a ver com a natureza do ser humano.
uma nova informação. No início é fraco. E informações muito pensadas, muito densos, é muito mais fácil as pessoas conectarem. Aí, por exemplo, todo mundo acha Lula e Dilma são as pessoas mais ruins do Brasil. E é uma informação muito, muito pensada. E é muito fácil conectar com isso. O que é muito pensado é fácil de captar e até copiar. O novo precisa se consolidar. Deu para entender? O novo ainda é fraquinho e precisa se consolidar, precisa ficar forte. E para o novo ficar forte, precisa de ações. Até virar um automatismo diferente, não é, Cornélia? Sim, sim. E também podemos imaginar num campo familiar também. Se um dia faço algo, e aí estou no meu ambiente e entro nos outros antigos padrões. O novo que fiz se perde. Porque ainda é muito fraco. Sim? Acho que você respondeu todas as dúvidas. Cornélia, fale para as pessoas, porque tem pessoas que você sabe que às vezes acabam mandando mensagem para você, vem a gente aí sempre junto, também manda, e a gente até indica como que você está fazendo, está tendo trabalho online, fale do seu trabalho. Sim, claro, atendo até parte presencial, mas nesse momento não faço grupos presenciais aqui em São Paulo, mas fiz uma formação perto de Maceió, num resort, fizemos isso no ar livre, foi maravilhoso, não? E claro que o atendimento online funciona muito bem, porque podemos captar a informação que está dentro e fora de nós, também online. Sim. Muito bom. Então, quem quiser aí mais informações, pode entrar em contato com a Cornélia, manda um direct, se quiser o WhatsApp, pede aqui que a gente passa, né? Sem dúvida, ela é uma profissional incrível, né? A gente aqui, tudo que é evento, formação, ela não gosta que fale muito só dela, né? Mas a gente fala, a gente é fã. E em dezembro nós teremos, quem também quiser informação, vamos divulgar aí no Instagram em breve, estamos aí com poucas vagas já, mas teremos aí o presencial para quem quiser praticar, né, uma vivência, então para exercícios práticos, aplicar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, vai ser uma oportunidade aí de 4 dias aqui na nossa região. Mande um direct para a gente, que vai ser uma alegria ter você com a gente. Como a Cornélia diz, se quer aprender, tem oportunidade. Sim. E não para querer aprender, preciso colocar energia. Não podemos imaginar, não só vendo uma live, tem ideias, mas importa agora fazer alguma coisa para isso virar algo de mim. Muito bom. Ó, a Lucinéia aqui colocando coração, a Beth também, que vão estar com a gente em dezembro. Irene, eu te passo as informações, tá? Cornélia, conheço muito obrigada. A Irene, conheço não sei quantos anos. Não? Muitos anos somos juntos, sim. Muitos anos. Muito bom. Gosto muito dela. Cornélia, sim. Quero te agradecer, né? Sim. Mais uma vez, como eu disse, depois que eu, Wagner e Gabriel conhecemos você, muita coisa que mudou. Sim. E eu vejo também muitas pessoas relatarem essas mudanças na vida delas, né? Não só na família, mas na vida.
porque você traz essa consciência do trabalho pessoal primeiro. Sim. Então, quero te agradecer por essa oportunidade e por você ter compartilhado tanto conhecimento rico com a Muita gente, viu? gratidão, muita gratidão. E você sabe, amo e amei sempre estar com vocês. Ai, nós E isso também, também é o meu objetivo, de, enquanto alguém está aberto para crescer, para, para fazer algo bem para si mesmo e para outros, gosto muito de apoiar. Mas só quem quiser. Então, tá bom. Muito obrigada, viu? E espero aí que logo, logo a gente esteja junto, perto, para aprender mais e mais juntas e Isso é crescermos, viu? muito bom, muito bom. Não? Muita gratidão, querida. Um beijo Um beijo também. pessoal que esteve aqui com a gente, viu? Grande, grande beijo para todos. Não? E Tchau. já logo, logo vou ver de novo. Muito Um beijo, tchau. grande beijo. Tchau, tchau.